coloquei aqui meu Instagram. Então, se vocês quiserem depois me seguir no Instagram, faz pergunta por lá. Depois pode até deixar de seguir, tá, gente? Mas é uma maneira que eu achei de vocês poderem fazer pergunta para mim. Beleza? Tá? Pode deixar de seguir depois, mas só para ter uma maneira de perguntar. Vamos lá. Bem, pequenos pedaços. Gente, acho que é a senha para a gente entender como o X-Writing cabe dentro do design da informação. Porque a proposta é exatamente essa aqui, esse papo, tá? Qual o ponto de interseção entre design de informação, que a gente vai explicar daqui a pouco o que é, que tem muito ruído em cima disso em relação à área de escrita para mídia digital, né? Então, onde o X-Writing se encaixa? Para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender o que é o X-Writing, né? O X-Writing é a inserção de palavras e expressões dentro de pequenos componentes em produtos digitais. Você fala, cara, pequenos componentes? Como assim pequenos componentes? Pode ser um botão, pode ser uma frase que compõe um link, pode ser uma notificação, pode ser um aviso de erro, pode ser um item de menu. Então, são esses pequenos pedaços, gente. Então, quando a gente fala em texto, estrutura de parágrafos, a gente não está falando de X-Writing, a gente está falando de outra área que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Então, o X-Writing lida com esses pedacinhos, por isso a ideia de pequenos pedaços. Bem, tela. Gente, quando a gente fala de tela, escrever para tela, né, a redação para mídia digital, que já tem aí 3 décadas, a gente está falando do lugar onde a magia acontece, né? E acontece dentro do raciocínio de usabilidade. Então, quando a gente fala de escrever para a tela, pequena, grande, gente, smartphone, smart TV, smartwatch, seja o que for, a gente está falando de entender como é o processo de escrita e leitura em tela. E é tudo baseado em, gente, sempre lembrando, né, experiência do usuário, usabilidade em teste, teste, teste o tempo todo. O segundo ponto, são esses 3 pontos importantes para esse cruzamento design de informação e o X-Writing, é semântica. E não à toa eu coloquei em bold semântica, porque afinal de contas, de onde vêm esses pequenos pedaços de informação, essas palavras, essas expressões, vêm de vozes da minha cabeça, vêm de benchmarking? Só não, né, gente? Cada vez mais o público está querendo que a semântica dele seja representada a partir do momento em que a gente se conversa com o público e vê não como o público fala, mas o que o público fala. Então, esses pequenos pedaços, eles são coletados de diversos sacos semânticos. Que sacos semânticos são esses, gente? Vale desde Google Trends, até saco semântico que vem de social listening, de escuta social. Outro saco semântico é o suco semântico que vem de pesquisa de marketing. Outro saco semântico é de UX Research. Outro saco semântico de pesquisas semânticas do próprio X-Writing. Bem, aí a busca é pontos de interseção. Quais são palavras e expressões presentes na maioria desses sacos semânticos que vão compor o quê? O que eu chamo das super palavras-chave. São mais do que palavras-chave, são super keywords. E nossa busca é nesses pequenos pedacinhos super poderosos, que são os dados. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? O terceiro ponto, que eu sempre faço questão de comentar sobre isso, eu dou aulas de arquitetura da informação há 21 anos, né? Durante um tempo até essa disciplina foi meio esquecida. Não me perguntem por quê, que eu sempre achei importantíssimo, tá? Mas a arquitetura da informação, para quem produz conteúdo, é meio assim, produzo conteúdo, mas é como se eu tivesse acordado de repente num quarto, dentro do apartamento, de um prédio que tem noção nenhuma do que é, que rua é aquela, que bairro é aquela, só não, né? Então a gente precisa, para produzir conteúdo, gestão de conteúdo, meu Deus, entender o basicão de arquitetura da informação. Depois, palavra. Todo esse papinho até agora foi uma introdução para trazer vocês até o ponto da palavra. Pois é, palavra, antes de estudar a palavra enquanto dado, enquanto esse pedacinho super poderoso, autossuficiente, autoexplicativo, né, a gente precisa separar o que é redação e o que é redação técnica. É a primeira vez que eu converso, né, depois de muito estudo sobre esse ponto, eu acho urgente falar sobre isso daqui para frente. Redação, raiz de tudo. A redação está relacionada a contar histórias e a persuadir. Só que redação, gente, raiz de tudo, pelo amor de Deus, vou até ajoelhar aqui, redação é tudo. Só que redação está relacionada a talento, vocação, ego,
eu. Claro, com o objetivo de comunicação, só que está voltado para mim, eu que produzo. A redação técnica é tipo filho da redação. A redação técnica, ela é voltada para o público 101%. E com dois pilares, o embasamento teórico e a comprovação prática. E isso dá solidez à redação técnica. É como se o nosso filho a gente prepara para o mundo, ele foi para o mundo, ele vai preparado. Tá? Então, cada vez que a gente caminha em cima desses pilares do embasamento técnico, do embasamento teórico e da comprovação técnica, a gente dá poder à redação técnica. É diferente da redação de raiz. Tá? Antes disso, de entrar em design, existem 4 tipos de redação técnica. Será que a gente sabe quais são? Copywriting, webwriting, UX-writing, tech-writing. Copywriting, a boa e velha redação publicitária, calcado em persuasão subjetiva e criatividade. Webwriting, pronto, a gente chegou naquele momento da área, da disciplina que estuda o texto corrido, estrutura em parágrafos, calcado em 2 pilares. Um deles é justamente o design da informação, e o outro é o storytelling com dados. Tem um livro maravilhoso, não sei se vocês já leram, chamado Storytelling com Dados. Leiam. É um passo adiante do storytelling tradicional. Tem o nosso amado UX Writing e tem o Tech Writing, que é a elaboração de documentação técnica. Copy, Web, UX, Tech Writing. Pode vir mais daí? Claro, gente, pelo amor de Deus, até brinco de... Estava até conversando com o Marcos lá na sala de palestrantes. Gente, nada de síndrome do século XX, tá? A antropologia e a sociologia fala do século XX, esse mesmo, anterior ao nosso, como se fosse o ápice da história da humanidade. Nada foi melhor do que o século XX antes, e nada será melhor depois do século XX. Oi, que história é essa? Então, muita coisa pode acontecer ainda na área de redação técnica. A gente está só no início, tá? Humildade, pelo amor de Deus, né? Bem, design. E falou em design, né? Falou em confusão. Fala, solta a palavra design. Vamos em 300 definições. Design, de raiz, está relacionado à ideia de experiência, tipo o guarda-chuva. Sabemos que design tem diversos filhotes. Design gráfico, design de interface, design de conteúdo. Atenção, alerta máximo aqui. Design de conteúdo não é sinônimo de UX Writing. Por quê? Design de conteúdo é mais do que UX Writing. Claro, gente, pode estar contido dentro. Só que design de conteúdo é escrita, design gráfico e desenvolvimento. É mais do que UX Writing, tá? E design da informação, que já dá para perceber por aí que não é design de conteúdo. Design da informação, chegou a hora. No contexto da palavra do UX-Writing, design da informação, nesse contexto, tá, pessoal? É o estudo da performance dos elementos visuais e textuais em interfaces. Esses pedacinhos, essas super palavras-chave, como é que elas performam na Smart TV, no smartwatch, no smartphone, no laptop, no desktop? Isoladamente, a força de autossuficiência e autoexplicação, que essa é a ideia do dado. Né? Será que o design de conteúdo, a palavra consegue, né, atender essa exigência de quem? Da gente, minha, sua, nossa, do público. Aí, design da informação mergulhando fundo. Gente, o ponto de interseção entre design da informação, esse foco, e o UX Writing, é um fenômeno chamado ferocidade de consumo da informação que surgiu em meados da década passada, especialmente a partir de 2014. Eu não sei se vocês sabiam, mas 2014 foi um ano muito especial, o ano do boom do consumo de smartphone para a classe média de vários países. É tipo, a gente adorou aquele objeto portátil, móvel, e que o conteúdo tinha que se virar dentro daquela telinha pequena, especialmente com o raciocínio de dado. Pois é. Então, a partir dali, os preceitos de UX Writing passaram a cada vez ter que trabalhar para atender o público. Utilidade e orientação. Cara, como é que eu consigo fazer com uma pobre palavrinha ou uma expressão tem esse poder de autossuficiência e autoexplicação? Eu consigo construir utilidade para uma palavra, tem técnica de UX Writing, e cruzando, olha que legal, o design da informação para você conseguir fazer com uma palavra, do seu ponto de vista subjetivo e objetivo,
consigam conectar com o modelo mental do público. Gente, vai estudar utilidade? Uso a tríade do inferno para você estudar. Uso, utilidade e pessoa usuária. É um inferno, mas é muito legal. Outro ponto é orientação. Então, a gente falou de utilidade e orientação. Orientação é não só como uma palavra ou expressão diz o que você tem que fazer, mas onde você está. Importantíssima a ideia de orientação com o contexto, onde eu estou, e também de onde eu vim. Isso tudo, utilidade e orientação, e olha só, responsabilidade nas costas de uma pequena palavrinha ou expressão, que tem que ter teor altíssimo, mas altíssimo, gente, de... Peraí, deixa eu voltar aqui um minutinho só. Um teor altíssimo de autossuficiência para atender o público isoladamente. É o grande desafio hoje da escrita para interfaces digitais no contexto do design da informação. Será que eu consigo fazer com que aquela palavrinha seja de fato um dado? E mais, será que a gente entende o que é dado, informação e conhecimento? Dado, menor pecinha dentro do universo da informação. Autossuficiente, autoexplicativo. Informação, que é um conjunto de dados. Gente, se você mistura dados, palavras, resulta em informação? De jeito nenhum. O que é informação? É um conjunto de dados criando um contexto, também conhecido como sentido. Conhecimento. O que é conhecimento? Quando eu ou você, a gente vai, recolhe informações, coloca a nossa cesta de acordo com a nossa visão, nosso interesse, e dali surge o conhecimento, o meu conhecimento. Para trabalhar com o design da informação, a gente precisa lembrar ou conhecer o que é essa escadaria de dado, informação e conhecimento. Em que ponto a gente está agora? Sabe, em que episódio a gente está dentro dessa trajetória de design da informação junto com o X-Writing? É um assunto muito novo, né, gente? Esse cruzamento. Só lembrando aqui, pelo amor de Deus, design de informação, assim como design de conteúdo, gente, assim como design, não é um assunto que surgiu ontem e muito menos com digital, né? Design de informação, ó, tem tempo. Então, o novo agora é a ferocidade exigindo a gente, como público, exigindo esses pequenos pedaços, essa força de utilidade, orientação, autossuficiência, autoexplicação. Em que momento a gente está? O momento de comparação entre quem já bombava no design da informação, que é a imagem. Será que a gente tem imagem e palavra? Imagem calcada em quê, gente? Subjetividade e emoção, né? Palavra calcada em razão e objetividade. Será que a palavra, no contexto do design da informação, tem a mesma força de dado para atender a ferocidade que a nossa amiga imagem já provou ao longo de décadas? Lê-se infográficos da vida, já provou que é capaz de agir como dado, sim? Uma discussão muito boa que tem no mercado hoje em dia é, discussão de agora, lê-se, esse ano que estamos, né? Será que de fato, e gente, quando acontece esse tipo de discussão é que é uma boa possibilidade, será que dá para empatar a força do dado enquanto palavra com anos e anos da imagem com essa autossuficiência? Então a gente está nesse momento, né? Quais vão ser, o que vai acontecer na próxima temporada? A gente não sabe. Mas acho que o mais importante é fazer essa distinção. Eu até confesso, daqui em diante eu vou me dedicar cada vez mais a esses pequenos pedacinhos. Eu, Bruno, estudo web writing há 26 anos, gente. De formação eu sou copywriter, então eu tenho essa bagagem. Tech writing tem experiência zero, tá? E o X-Writing há 7 anos e meio, quando surgiu o X-Writing. Aliás, caiu aqui, se disserem para você, tenho 15 anos em experiência no X-Writing. Tem não, porque o X-Writing surgiu há 7 anos e meio, tá? É muito importante para comunicação, para marketing, para design e para redação, a gente poder saber qual é essa distinção. Tem muita coisa para acontecer, tá, gente? Então, antes de me despedir de vocês, eu queria fazer o seguinte. Primeiro dar um Instagram, para que vocês possam fazer perguntas. E eu queria ler aqui, fazer uma homenagem à Bibliografia Nacional sobre experiência do usuário, né?
A gente consome tanto material em outras línguas. Tem alguma coisa contra? Gente, sorvete na testa. Claro que não tem nada contra. Só que eu acho muito legal, cada vez mais, nos últimos anos, o mercado de experiência de usuário e design ter produzido tanto bibliografia. Gente, esse ano foi uma maravilha. Se abrir uma porta, cai um livro novo. É uma maravilha. Então, eu trouxe aqui para ler para vocês, rapidinho, quais são os 4 últimos livros de experiência do usuário e design. Eu não sei, talvez você já tenha alguns, né? 2 deles eu fui convidado para escrever o prefácio. Muito orgulho. Está saindo uma edição nova agora, da Já Bíblia, UX Research com sotaque brasileiro. Pelo amor de Deus, gente, Bíblia, né? Da Denise Pilar, da Cecília Henriques e da Elisete Inácio. Escrevi o prefácio com muito orgulho. Está sendo nova edição agora. O segundo, que saiu há 2 semanas, o Enviesados, do Rian Dutra. Não sei quem tem, né? Também escrevi o prefácio. Um livro, Alex estava aqui, né? Não sei se está aqui ainda agora. Design com Neurociências, do Alex Soares. E o 4º livro, que é, na verdade, é o primeiro de uma série de 13, o Guilhermo, se duvidava até escrever mais, Fundamentos de UX. Gente, Guilhermo Reis, praticamente uma biblioteca sobre o UX. Vamos recapitular aqui? UX Research com sotaque brasileiro, Enviesados, Design com Neurociências e Fundamentos de UX. Tá? Então, queria agradecer muito, agradecer a vocês e agradecer quem produz nesse país conteúdo nacional sobre o UX. Em texto para Medium, em livro, em podcast, em vídeo. Né? Brasil, né, galera? Certo? Gente, obrigado.